O filósofo Pascal, nos seus pensamentos, fazia algumas comparações sobre a situação do homem no mundo. Dizia assim: imagina que você acorda numa prisão e te dizem que dali a 2 horas você vai ser enforcado. E você não sabe o que você fez, nem do que te acusam. E você só tem 2 horas para saber o que aconteceu e conseguir alguém que te defenda e que salve a tua vida. Mas essas 2 horas você passa na cela jogando carta com os outros condenados. Ele também fazia uma outra comparação, né? Imagina que você acorda num trem em movimento e você não sabe como foi parar nesse trem e você também não sabe para onde ele está te levando. Se você deve descer na parada, esperar até a parada final. E ao invés de você sair pelos corredores aí para se informar, para perguntar o que você está fazendo nesse trem, para onde ele vai, o que aconteceu, você fica ali sentado, lendo, fazendo palavras cruzadas, né? Fazendo o teu passatempo lá, jogando o Sudoku, que é aquele jogo do japonês lá, que faz conta de matemática. Eu nunca fiz isso, porque dizem que é muito viciante, então para eu não me viciar, nunca fiz. E com essas comparações, Pascal dizia isso, né? É assim a vida do homem. Você não entende, não sabe qual é o sentido da tua vida, e ao invés de se perguntar qual é esse sentido, e se você está seguindo o caminho certo, o caminho que faz você se encontrar com você mesmo, com Deus, com os teus semelhantes, você passa o tempo todo num passatempo, num eterno passatempo, numa eterna distração. Tá? Então eram pensamentos de Pascal sobre como ele chamava divertissement, o divertimento. Tá? E isso que naquela época não tinha redes sociais, não tinha todo esse ambiente digital aí, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Tá? Imagina como ele ficaria vendo como as pessoas hoje passam horas e horas e horas, né? Nessas coisas que depois você nem lembra aquilo que você viu e já está com a mente completamente esgotada, estorricada, né? Não é por acaso que o dicionário de Oxford nesse ano escolheu a palavra, a expressão em língua inglesa, né, típica do ano passado, que era brain rot, né? Quer dizer, seria o apodrecimento do cérebro, né? Que é o estado que você fica depois que você passa 2 horas fazendo scrolling ali no TikTok, no Instagram, e depois nem lembra o que você viu. Tá? Então você está queimando aí, está estorricando os teus neurônios. E padre, o que tem a ver isso com a palavra de Deus, com o Evangelho? Tem tudo a ver, né? Porque a palavra de Deus nos convida a gente sair dessa superfície da vida, dessa superficialidade, e começar a olhar com outros olhos a nossa vida, porque Deus nos fala o tempo todo, mas se nós ficamos na superfície, se nós não descemos até o nosso coração, onde Ele está nos esperando, então a gente nunca escuta Ele, né? Nunca escuta nada do que Deus nos diz. E, portanto, irmãos e irmãs, é necessário
a gente descer ao nosso coração. Deus nos fala por meio dos acontecimentos da vida. E aqui a gente começa vendo a história de Moisés, que viu um fenômeno estranho, um arbusto seco queimando, e que passava um dia, passava outro, e não terminava de se queimar, continuava intacto, mesmo sendo um arbusto seco. E ali Deus falou com ele por meio dessa imagem, porque assim é o amor de Deus, nunca deixa de nos amar, está sempre queimando por nós. Moisés, que tinha deixado o seu fogo apagar, porque ele tinha querido ser líder dos hebreus, depois fugiu do Egito e estava ali muito contente, acomodado numa vida medíocre, né? Pastoreando um rebanho que nem era dele, era do sogro dele. Tá? Então, que é uma outra coisa, seria todo um outro capítulo, esses maridos escorados no sogro, né? Mas vamos virar a página e continuar, né? E ali Deus fala para ele de um amor que não se consome, que não termina de se consumir pelo povo. E envia Moisés, agora não como alguém que quer ser o líder, mas alguém que vem trazer a palavra daquele que é. Esse nome que Deus revela, eu sou aquele que sou, tem 1000 maneiras de traduzir essa expressão do hebraico, né? Eu sou, eu serei, eu estou aqui, eu estou com vocês, eu espero vocês, né? Então, as 1000 maneiras de entender esse nome de Deus. E depois no Evangelho, Jesus escuta essa conversa que também é típica das nossas redes sociais, né? Aconteceu tal coisa, aconteceu a outra, e aí você vai ver nos comentários e todo mundo já fazendo julgamento, né? Castigo de Deus, Deus castigou, né? Como o nosso coração mesquinho se sente alegre com o infortúnio dos outros, né? Principalmente quando é alguém que a gente não gosta e se dá mal, a gente sente aquela alegria, né, de se sentir vingado, tá? Na língua alemã existe uma palavra que significa isso, a alegria pela desgraça alheia, né, que é o Schadenfreude, né? A alegria de ver que o outro se deu mal, né? Então eles estavam nessa conversa e Jesus coloca eles na realidade. Olha, se você não se converter, vai acontecer a mesma coisa com você. E aqui, quando a gente lê no texto do Evangelho a palavra conversão, ela está traduzindo aquela palavra grega metanoia. E metanoia quer dizer literalmente olhar além, olhar aquilo que está lá atrás, aquilo que está no fundo das coisas. E é justamente esse olhar que Deus nos convida nessa quaresma, a gente sair de uma vida superficial, de uma vida fútil, e olhar além, e ver que Deus nos fala por meio de tantos acontecimentos da nossa vida, e que nós, olhando além, ou seja, também olhando para o nosso coração, observamos que o tempo passa, que vem uma quaresma, que vem outra, e a gente continua com as mesmas coisas, com os mesmos apegos, com as mesmas idolatrias, com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos, com a mesma falta de caridade, respeito pelas outras pessoas, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na rua, no trânsito. Continuamos com
o mesmo vocabulário, às vezes cheio de palavras grosseiras, cheio de palavras onde se manifesta a falta de caridade, de respeito uns com os outros, né? E passa um ano, passa outro, a gente vai nas missas da Quaresma e canta com todo entusiasmo: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, né? E cadê a nossa conversão? Cadê o aproveitamento desse tempo que Deus nos dá para a gente revisar a nossa vida, para a gente revisar os nossos hábitos, para a gente mudar, né? Então tudo isso, irmãos e irmãs, é aquilo que Jesus nos pede nessa Quaresma. Vamos pedir a Ele, nessa Eucaristia, a graça de ter esse coração aberto, que se converte, que escuta a voz de Deus, que em todos os acontecimentos é como esse agricultor que vai remexendo a terra em volta da figueira e dizendo: bom, vamos ver, um ano mais para essa figueira dar fruto, te dou mais um ano, vê se agora dessa vez você dá fruto, né? E que a gente possa responder dando frutos de verdadeiro amor, de verdadeira santidade na nossa vida.